E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema que com certeza muitas pessoas que acompanham o canal estão esperando há muito tempo. Não tem momento melhor para poder falar desse tema, porque é um momento que ele está em alta em todos os orquidários do Brasil, vamos chamar assim, é sobre os fungos, né? Eu estava pensando em que se eu ia fazer um vídeo falando de todos os fungos ou se eu ia fazer isso por partes. Como é um tema muito extenso, tem muita material para falar, tem muita diferença de um para o outro, tem muitos fungos diferentes, a gente vai falar de um específico hoje que é a podridão negra, mas a gente vai fazer um conteúdo bem bacana sobre fungo e depois falar sobre podridão negra e o combate dessa podridão negra. Fica até o final do vídeo e bora lá pro vídeo. Então, se você está aí assistindo e ainda não está inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Isso ajuda a gente e ajuda a esse conteúdo a chegar a mais pessoas e ajuda também a salvar umas orquídeas, porque com certeza o que vocês vão aprender aqui hoje vai fazer com que suas orquídeas não morram com tanta facilidade. Quando eu pensei em falar em fungo, a primeira coisa que eu pensei é que é muito difícil você encontrar um orquidário que não tenha fungo. O fungo, ele tá... Todo mundo fala, o fungo tá no ar. Mas realmente tem fungo em todos os lugares, né? Pensando no tema, para poder desenvolver o que a gente ia falar aqui hoje para vocês, quem nunca teve fungo, né? É impossível dizer que alguém nunca teve fungo nenhum. A gente convive com eles, a gente come eles, né? A gente tem eles no pé, por exemplo, né? Que é micose, né? E uma das coisas que eu vou usar esse exemplo para poder exemplificar é que o ambiente interfere diretamente na ocorrência do fungo ou não. Pensando sobre fungo, a gente vai entender que ele aparece normalmente por conta de um microclima favorável, né? Tem algumas plantas que são mais sensíveis a fungo, outras são bem mais resistentes, mas isso sempre vai ter relação também com o clima que você está e com o ambiente que você deixa a sua planta. Para esse vídeo, nós trouxemos aqui algumas coisas. Até alguém pode perguntar assim, nossa, mas o André tem planta com fungo. Tenho planta com fungo, gente. Essa bandeja aqui é um exemplo de fungo, né, que eu hoje vou tratar, que é a podridão negra. Ele apareceu em 2 pontos, 3 pontos. Eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro ponto que ela apareceu, para mim dizer por que isso apareceu. Vocês viram que eu acabei de até arrebentar a raiz ali. Esse bulbo aqui, ó, ele tá podre já. Essa planta praticamente está morta, entendeu? E eu vou dizer por quê. Todas as plantas que a gente tem o seguinte processo. Nós abrimos os frascos, plantamos na bandeja, a planta cresce, sai da bandeja, vai para o copinho, do copinho vai para o P13, do P13 é vendida. Normalmente pode ser vendida aqui também, ou em outras circunstâncias também. Desde quando a planta está em frasco, que naqueles vidros que eu mostrei em vídeos anteriores, a orquídea ela já pode desenvolver fungo. Ali é mais fácil ainda, porque tem comida para o fungo e é úmido, né? Então, se entrou um ar de fora, entrou o fungo, e aí já pode dar fungo. Quando você tem isso em cultivo, né, que é o caso dessa daqui, vou dar um exemplo. Quando a gente planta a orquídea do frasco na bandeja é aquelas bandejas de célula, né, que a gente coloca as mudinhas pequenininhas para começarem a crescer. Ou ela já tem um problema que tá com fungo e aí a planta tem problema e você tem que usar fungicida, ou com o passar do tempo ela pode desenvolver. Por quê? Porque é o ambiente que condiciona o aparecimento desse fungo. A gente tem que estar sempre com isso em mente. Por quê? Por que eu falei da micose de pé? Porque se você está sempre com tênis, com meia e molha o pé, você criou um ambiente propício para o fungo que está ali começar a se desenvolver. E a mesma coisa com as orquídeas. Por que eu trouxe essa bandeja? Porque ela está ao lado de várias bandejas, onde as plantas já passaram do ponto de serem replantadas. Isso gera um amontoamento das plantas, que diminui a ventilação. E com essa época que a gente está extremamente úmida, chovendo, com muita neblina, muito molhado,
não tem como não aparecer algum fungo, né? Porque eu deixei tudo junto. Não é porque a gente sabe como fazer que a gente consegue fazer em tudo. E eu acho que na casa de todo mundo isso acontece também. Por isso que eu não importo de trazer exemplos para que vocês saibam que também acontece comigo. E eu vou mostrar, vou ensinar como é que a gente trata desses fungos e como é que resolve o problema. Primeiro, lembra quando eu fiz o vídeo sobre vasos entorcerados, né, de replantio? Eu limpei, tirei e eu expliquei que às vezes acontece da planta estar bem e ela ir definhando, né? E é muito comum em torceiras muito grandes, com muitos bulbos amontoados, aparecer esse tipo de podridão. Mas nessa época aparece também em outras plantas que não estão com essa característica de amontoamento, tá bom? Exatamente porque o clima está muito favorável, por isso que é necessário usar fungicida. Eu vou falar o fungicida que a gente usa até o final do vídeo, continua aí. Eu trouxe alguns exemplos que eram do orquidário, porque essas plantas desses vasos aqui, ó, eu trouxe para vocês verem, são plantas, algumas com o fungicida dá para recuperar, né? Que é o caso dessa daqui. Ela caiu 2 folhinhas atrás, mas ela tá bem, ela só teve um fungo na folha, tá vendo que provavelmente nem é podridão, isso aqui é só uma antracnose mesmo. Mas aí a gente vai para outras plantas que estão com podridão negra mesmo, né? Que aqui, ó, essa folha, né, tá marrom e vai apodrecer em dias. O broto já apodreceu, conseguem ver aqui. E o bulbo já tá podre também, tá vendo? Vou mostrar outras aqui para vocês verem. Essa aqui é exemplo de outro amigo. Extremamente molhada a planta tava. Tá vendo que a folha tá até soltando? Extremamente podre, mole, né? O bulbo marrom, tá vendo o bulbo marrom? E como é que, primeiro, a gente entendeu como que os fungos vão se desenvolver. Eles vão se desenvolver quando o ambiente for propício. E como é que é isso? Umidade alta, tá? Se você tem ambientes com muita umidade, encharcamento, falta de ventilação, a gente passou uma semana praticamente nublado aqui em Brasília. E aí você não tem luz também, então você não tem evaporação, você não tem toda essa circulação de nutrientes na planta com a eficiência que normalmente teria com mais iluminação. Então você cria um ambiente perfeito para o fungo aparecer. Você tem água, você tem pouca luz, você tem pouca ventilação e isso faz com que o fungo apareça. Você pode prevenir usando fungicida antes, como também quando surge você pode começar a usar algum defensivo, né? A gente usa alguns produtos que eu vou falar até o fim do vídeo, mas é importante você prestar atenção sobre a podridão negra. Como é que você sabe que é podridão negra? A podridão negra é diferente de outros fungos que são antracnose, que é fungos que dão na folha, canela seca e outros, que eu vou falando sobre eles mais para frente. Esse daqui é o mais sério deles e é o fungo que dá mais problemas mesmo. Por quê? A rapidez dele. Quando ele aparece na sua planta, ele em uma semana apodrece a sua planta inteira. Então, você não consegue ter um controle muito eficiente. Quando você perceber, você já quase perdeu a planta. Aí vem alguns cuidados que você pode ter. Primeiro deles, retirar a parte podre. Já é uma primeira coisa. Uma planta da coleção, você não quer perder. E se você teve esse fungo aparecendo em um broto, por exemplo, como nesse caso aqui, ó, esse aqui já está bem acabado. Mas esse daqui, ó, esse aqui, só para vocês terem uma ideia, gente, são plantas de uma bandeja dessa que a gente replantou e mais da metade já estão com fungo. A gente continua usando fungicida, mas ele dá uma paralisada, eu tenho que continuar usando fungicida e depois ela começa a desenvolver. Mas o que acontece é que a maior parte dessas plantas já estão comprometidas o suficiente para não sobreviver. Tá bom? Então a gente vai jogar essas plantas, a maior parte dessas daqui que foram replantadas, que são essas 6 aqui, ó. Essas 5 e mais essa daqui, elas vão ser provavelmente jogadas fora. A gente vai usando fungicida nelas porque eu quero eliminar o fungo, né? E não só nessas plantas que estão morrendo, como nas outras. Então a gente começa a passar fungicida em tudo e a passar fungicida no que está doente mesmo. Mas o que acontece é que o fungo, ele avança muito rápido. Como eu falei, em uma semana ele toma conta da planta. Então, assim, primeira coisa que você percebe, deu fungo, a primeiro elemento, isso aqui também ó, gente. E olha, foi por uma quebradinha aqui, ó,
deu uma quebradinha, tá vendo? E aí o fungo entrou. Por quê? Porque ela está próxima das outras que estão doentes. Uma característica da podridão negra é que ela é extremamente transmissível. Você toca numa folha aqui com podridão, pega em outra folha, a chance de você passar é grande, principalmente quando você pega forte, você consegue com que você fira o tecido da planta e o fungo pode entrar. Ferramenta que não está esterilizada, que foi usada em planta doente, vai passar para outras plantas que estão saudáveis. Então, assim, normalmente eu nem sou do tipo que quer esterilizar as ferramentas para tudo. Mas, nesse caso, se você não esterilizar, você vai passar o fungo para quase tudo. Então, assim, usou nas plantas doentes, usa numa parte, numa única planta, vai para outra planta, esteriliza, põe no fogo lá, que é a melhor coisa, mais eficiente, porque isso transmite com uma facilidade muito grande. Esterilizar a ferramenta também evita vírus, né? Mas vírus é muito mais difícil de transmitir do que o fungo. Esse fungo aqui, quando está dando nessa época mesmo agora, se eu pegar essa planta aqui, replantar essa bandeja, e pegar a mesma ferramenta e replantar outras plantas, você percebe que o fungo vai para outras plantas também. Isso a gente vê na prática, entendeu? Então o que a gente faz? Replanto isso daqui com a mesma ferramenta e na hora que terminou de replantar já passa fungicida, porque não tem como controlar se não for com fungicida. Primeira coisa que eu posso dizer para você que está em casa e que não tem acesso aos fungicidas que a gente usa e que acontece de ter o fungo em casa. Tira da chuva. Se a sua planta está com água demais, tira a umidade dela. Se for necessário tirar o substrato, que é esfagno, alguma coisa assim, tira. Deixa a sua planta secar. O fungo não consegue viver tempo suficiente, muito tempo, num lugar seco. Então, e mais importante, deixa a planta secar. É difícil nessa época porque o próprio ambiente está úmido, tá, gente? Mas por isso que a gente usa fungicida. Uma das coisas que você vai ter que fazer é retirar as partes que estão doentes. Precisa tirar as partes que estão doentes, nesse caso, né, que é o de podridão. Aqui, ó, essa planta aqui está extremamente comprometida. Vocês podem ver que ela tem podridão na folha, o bulbo já está flexionado podre, né? Aqui o bulbo está podre também, o broto já apodreceu. Isso aqui, gente, é uma planta que uma semana que ficou doente, tá? Não tem meses que essa planta está doente, não. Eu vou cortar, ó, vocês observam que a parte antiga dela está relativamente saudável. É uma medida eu cortar aqui, ó. Eu vou eliminar toda essa parte de trás aqui, da frente, né? Desculpa, falei errado. Eu vou tirar essa parte da frente, tá? Você vê que tá totalmente podre. Eu vou eliminar esse substrato e vou deixar essa planta secar e passar fungicida. Qual fungicida que nós usamos? Para podridão, hoje nós estamos usando Captan, tá, gente? Quem me receitou foi um agrônomo. Gosto de ressaltar que isso aqui não é uma recomendação, porque eu não sou profissional dessa área. Então, é apenas um relato de como a gente usa na produção, orientado por profissional dessa área. Então, às vezes você pode ter um pouco de dificuldade de conseguir esse produto, mas é o Captan que a gente usa. Existem muitos outros, tá? Um dia eu posso falar aqui sobre vários e para vários tipos de fungos diferentes, mas para podridão o Captan é um ótimo fungicida. A gente usa 1 ml por litro. Não quer dizer que você não possa aumentar essa dose se você usar e ver que não está fazendo efeito. Você vai ver que está fazendo efeito em 4 dias. O que é uma dica que eu recomendo? Para você conseguir perceber se está fazendo efeito ou não. Pega uma caneta e risca aonde que parou de estragar a folha e usa o fungicida. Se continuar crescendo, é porque não está fazendo efeito, né? Então, assim, 1, 2, 3 dias, isso tem que meio que parar, tá? E aí você vai passando o risco e vai vendo se ele reduziu e parou. Outra coisa, uma planta que dá fungo, ela tem que sempre estar sendo vigiada. Ela é muito mais suscetível a aparecer fungo novamente. Isso é que nem cochonilha. Sabe aquela planta que dá um monte de cochonilha? Aparece com mais facilidade. Parece que ela é mais doce, né? Ela tem mais... os bichinhos gostam mais. O fungo, ele é diferente. Ele não é um inseto. Isso é importante você saber, porque não adianta usar inseticida, tá, gente? Por isso que os produtos que você vai usar na sua orquídea, você precisa saber se ele é fungicida, se ele é inseticida, se ele é acaricida, né? Porque você tem que usar o produto certo para o que você está querendo tratar. A gente viu que isso, como micose de pé ou como qualquer outro fungo, ele tem que ter um ambiente propício. Então, o seu cultivo já pode
contemplar as necessidades de evitar o fungo, né? Então, assim, um cultivo mais arejado, que seque mais rápido, você sempre tá... Não falo sempre, mas umas 2 vezes por ano usar um fungicida, principalmente quando a estação vai mudar muito, isso protege muitas plantas. No caso, por exemplo, de quem tem muito problema com fungo, seria o caso de talvez de pensar no cultivo com madeira, tá bom? Então, aqui ó, a gente vê que é um cultivo bem seco e mesmo assim a gente teve uma podridão, entendeu? Isso aqui é de um amigo meu. A planta tinha esfagno na base, vou até arrancar para vocês poderem ver. Ele chegou a usar um fungicida aqui, tinha esfagno, né? Provavelmente a umidade desse esfagno foi suficiente para o fungo se desenvolver. É uma coisa extremamente pontual no orquidário dele e apareceu isso nessa planta. É uma coisa que eu não falei que é muito importante. Separe tudo que tá com fungo, tá? Porque normalmente ela vai passar para as plantas próximas. Então, assim, esse fungo, tá, gente? Outros fungos são super tranquilos. Eu vou falar de todos eles nos vídeos futuros, mas os outros fungos são muito tranquilos de lidar com eles. Eles são bem mais lentos, têm um desenvolvimento bem mais devagar. Esse daqui, eu até priorizei ele para falar como o primeiro vídeo sobre fungo do nosso canal, porque ele é muito grave, ele é muito rápido, né? Em uma semana você não tem nada, na semana seguinte você tem 5 plantas com ele. Ou então aparece uma planta num dia, 3 dias depois já está em 4, 5 plantas. Então, ele é muito grave. Então, por isso que eu estou falando prioritariamente dele. Separe essas plantas, consiga um fungicida, nem que seja pela internet, mas consiga um fungicida e use nessas plantas. E rápido, porque a podridão negra ela é rápida. Em um dia tá uma manchinha desse tamanho, no outro dia já pegou a folha inteira, a folha já caiu. E quando a folha já caiu, o bulbo já tá podre. Então assim, quando você percebe, ele já quase está matando a planta inteira. Então é um fungo para se ter medo quando ele aparece nas orquídeas. Nós eliminamos quase todas as plantas que aparecem com esse fungo. Como eu falei, a gente vai usando fungicida, mas o processo é rápido, né? E muitas plantas morrem mesmo, então a gente elimina tudo. E eu não comercializo, se tiver um traço ou alguma coisa até próximo, eu não comercializo. Há muitos anos aconteceu isso daqui. E eu não sabia que esse fungo era tão contagioso. Então eu olhei na bandeja, igualzinha a essa para vocês poderem ver, né? E pensei, bom, essa planta tá podre, mas essa tá ótima. Olha que planta linda, né? Era um item que eu estava comercializando ele e aconteceu em uma única bandeja que estava na chuva, né? Por isso que chuva é um negócio complicado. Eu sempre falo para os clientes, vai fazer orquidário, às vezes é melhor deixar sem priorizar ter o plástico, porque é uma proteção que evita muito esse tipo de problema. Mas não garante, viu? Porque tanto essa orquídea aqui como as nossas são cobertas com plástico e por conta da neblina e excesso de umidade acaba aparecendo. E aí eu peguei e comercializei algumas plantinhas dessa mesma bandeja que tinha dado um problema lá na outra planta. Gente, foi incrível. Porque assim, a gente não pode falar que a gente é perfeito, né? E a gente aprende com os erros. Quando eu comercializei, em seguida alguns clientes, que eu conheço todo mundo que normalmente compra comigo, voltou e falou, André, a planta apodreceu, eu cheguei com a planta aqui e em uma semana ela tá podre. E aí eu peguei e pude falar, não, traga que eu vou substituir, vou trocar. Eu tinha várias bandejas desse mesmo item, eu peguei uma bandeja mais longe e aí o problema não reapareceu, né? E a gente foi usando fungicida, tirou da chuva, né? Separou elas para poder ter uma melhor aeração, mas as plantas às vezes podem estar até com um fungo e não ter aparecido por estar próximo. Então assim, normalmente hoje, se um fungo aparece como esse daqui, todo esse item está suspenso, a gente não comercializa, ele não vai jogando fora as plantas que vai morrendo e limpa o mais rápido possível e acaba com esse problema, porque não posso deixar que isso lastre, né? Se você não tratar, isso daqui acaba com uma bancada inteira de orquídea, tá? Então assim, para de acabar quando muda o clima. Vocês vão perceber que podridão negra não aparece fácil se não for na época de chuva. Ele é um fungo muito fácil de encontrar na época de chuva. Todos os anos eu tenho algum cliente me mandando foto falando, André, o que aconteceu com a minha planta? E eu vou olhar e vou falar, isso é podridão negra. Temos que fazer algumas medidas para poder tratar dessa planta. E as medidas são essa, isola, tira a água,
corta a parte podre e usa fungicida, tá bom? E se puder aumentar a luz, porque às vezes a planta está muito na sombra, e isso facilita. Aumentando a luz vai ter uma evaporação melhor, né? E aí fica bem mais fácil. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre fungos, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que cultivam orquídea e que com certeza já passou por esse problema. Doenças e pragas em orquídeas, a gente sempre vai conviver com elas. É só saber o que é para tratar corretamente. Isso é que nem doença nossa. Se você tiver alguma doença e não souber o que é muito difícil de conseguir um tratamento eficiente. Mas quando você descobre e trata direitinho, dá tudo certo. Então aqui é a mesma coisa, é mais fácil de você não perder a sua planta se você já estiver sabendo o que é o fungo e como lidar com ele. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, conto com vocês lá. Abração!